bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e na atualização da semana a Ivy aprendeu a fazer bico, cara, fazer manha agora já. E eu sou a Ix e eu resolvi me engessar numa época muito boa. Quase não tá fazendo 40 graus e eu aqui de gesso no braço. E no programa de hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos: a importância dos selos na carreira de produto e chegou a hora dos generalistas. Mas antes da gente ir lá pra pauta, fica aqui o recadinho, ó. Não esquece de dar um like, comentar, avaliar o episódio, independente da plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, na Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com um amigo, assim o podcast chegar a mais pessoas e você, ajuda a espalhar a mensagem do Papo na Arena. E qual o jabá da semana? Rapaz, de sempre. Semana passada teve os primeiros eventos da Product Arena desse ano. O primeiro foi quarta-feira, rolou um encontro dos assinantes para a gente exercitar pensamento crítico e analítico, como conectar produto e negócio, que a gente vive falando aqui nos episódios. E teve o curso de gambiarras, que foi tão legal que a gente vai ter já outra edição em março. E o curso foi no sábado e no domingo a galera já estava mandando no nosso grupo lá do curso os gambiarras que estavam fazendo com o Zapier e várias outras ferramentas. E nos próximos 2 finais de semana, a gente vai ter dose dupla do mestre Dudu Magalhães. Dia 25, agora, sábado agora, vai ter estruturando uma área de Product Ops e no dia 1º de fevereiro, a 9ª edição do curso de Pensamento Crítico e Analítico, que a gente já falou aqui várias vezes, segue sendo o episódio mais ouvido da nossa história do Papo na Arena. E tem mais! Quarta-feira que vem, dia 29, vai ter nosso primeiro palestrante internacional, que é o Amit Hawal, que é ex-AI Product Lead da Apple. Só isso, tá? Só isso que a gente tá chique pra caramba mesmo. E relembrando, quem compra assinatura tem direito de assistir todos os cursos que vão vir, todos que já foram, então dá para assistir as gravações, dá para entrar nos grupos, dá para fazer os exercícios, depois a gente trocar uma ideia sobre. E, bom, e mais um monte de benefícios, tem sorteio toda semana e nossos ouvintes têm um desconto, assim, ó, daqueles 150 off, tá? E ainda dá para dividir 12 vezes, então assim, é menos de R$100 por mês, não tem choromela. O link vai estar na descrição, como sempre. Agora não tem mais aquela coisa, né? De corre pra você não comprar no último lote, ser trouxa. Agora tá lá, velho. Agora é só você ir lá no Insta e pedir o cupom, que aí você ainda paga mais barato. É isso. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! O primeiro conteúdo do dia é o artigo do Rogério Pereira, que é diretor de Produto e Design na Avenue, com o título A Hora dos Generalistas. Ele trouxe alguns pontos bem interessantes de coisas que, inclusive, a gente falou lá no episódio de previsões sobre como, mais do que nunca, generalistas vão continuar na cena. Ele, que é design de formação, contou como navegou nisso e como que as experiências da onde que ele trabalhou e como que isso ajudou ele a fortalecer o músculo generalista e não necessariamente o de especialista. Seja para aumentar o repertório técnico, seja para aumentar o repertório de negócios, no final das contas, para se fazer presente nas discussões. Né? E o gancho que ele trouxe para mim sobre cada vez mais importante ter a habilidade de conectar diversos pontos para gerar valor foi um pouco do que inclusive eu falei lá no episódio de previsões, que a gente não tem mais espaço para, não sei nada da área tal. Né? Só vou deixar um disclaimer aqui. Nos dias de hoje a gente tem que falar as obviedades, né? Então, assim, não leve por literal. Eu não estou falando que não é especialista, não vai existir, etc. A gente pode até fazer um clickbait disso para vocês escutarem mais. A gente vai matar os especialistas. Mas, assim, tem coisa que vai precisar de especialista mesmo e segue o baile, tá bom? Enfim, e ele comentou sobre 3 habilidades que se a gente pegar os papum, com todos os convidados e observar, a maioria dessas habilidades saíram lá. Curiosidade, criatividade e resiliência.
Inclusive, ele falou do lance de design engineer, que a gente falou lá no episódio 48. Tá? E aí, tem mais coisa aqui para comentar, mas vou deixar o papo rolar. Você se considera especialista ou generalista? Disserte sobre. Cara, eu sou 100% generalista. Sei, muito generalista mesmo. Apesar de que nos últimos anos eu meio que tenho feito uma carreira em serviços financeiros, né? Então, seguro, depois banco digital, agora na Hotmart eu também estou dentro de serviços financeiros, então eu meio que enveredei para um lado, mas ainda assim eu me considero um profissional de produto generalista, e a minha visão é que o PM, por natureza, é um papel generalista, sabe? Por mais que você se especialize, tipo, em fintech, em crédito, em consumer products, qualquer buraco desse que você queira entrar, ainda assim é uma profissão onde você ter repertório, você olhar para o lado, olhar para as coisas que não estão necessariamente na sua especialidade para se inspirar, conhecer disciplinas diferentes, né? Conhecer o tech, conhecer o design, conhecer de negócio, conhecer de operação, etc. Tudo isso faz parte, então eu acho que torna a gente o famoso ornitorrinco, né? Que você não nada vem, não voa. Eu enxergo o PM muito dessa forma, mas não de forma negativa aqui, mas muito é um animal que ilustra essa natureza polivalente da profissão, sabe? Papo na arena é biologia também, rapaz. Também, é isso. E você? Você se acha um profissional Nossa, generalista? pô, eu não Não tenho precisa nem nem. perguntar, né? Não precisa nem perguntar. E acho que, ao contrário de você, tirando micromobilidade, minhas experiências foram em mercados sempre muito diferentes. Talvez a minha especialidade, que no começo da minha carreira eu tive bastante, que inclusive ele também fala isso que no início da carreira dele, ele se especializou em uma parte, para mim foi mobile. Bom, né? No A minha, meu caso monogra... foi growth e aquisição também, que é uma a minha coisa que eu trabalhei monografia, bastante. tipo, cara, foi sobre mobile na época que ninguém falava sobre isso. Então, naturalmente, na hora que eu comecei a trabalhar, eu tive um pouco mais de facilidade de navegar nisso, numa área onde que estava era uma habilidade rara e que era necessária, né, no boom, na virada que a gente teve nos anos 2010 até 2015 ali mais ou menos. Que hoje evoluiu tanto a tecnologia que você não necessariamente precisa saber sobre como funciona as coisas mais técnicas e mais as coisas específicas de mobile. Doido isso, né? E ele também fala disso do gancho de AI. Pô, para mim isso fortalece AI, fortalece mais ainda a gente ser generalista. Total, fica Pra muito mais fácil, caramba! né? Você adquirir conhecimento de forma rápida. É, eu tenho um. Putz, eu esqueci quem estava falando isso, ou se está no livro do Core Intelligence lá, que até a Fernanda indicou. E eu não lembro se está nesse livro, mas eu lembro dessa referência que é a galera usando de AI, um pouco de ser inteligência as a service. E, pô, isso potencializa mais ainda para mim generalistas. Total. Que é o lance de você consegue conectar as coisas, você não precisa ser especialista para isso. Aí, beleza, essas coisas conectadas, você precisa entender um pouquinho mais sobre elas, como essas rodas giram, né? Cada engrenagem dessa gira. E aí, pô, você tem a AI para ser um suporte seu aí, além, lógico, dos seus pares e profissionais e tudo mais. Não, total. É aquela coisa, nunca foi tão fácil você rapidamente rampar sobre um assunto assim, e não necessariamente só um assunto de conhecimento técnico, né, do seu trabalho, que aí é algo que eu acho entra nas três coisas que ele fala, né, de curiosidade, criatividade e resiliência, que eu acabei me identificando muito, assim, porque curiosidade não é só sobre o seu trabalho, o seu domínio ali. Uma das coisas que eu mais gosto de perguntar em entrevista, eu acho que é a minha pergunta favorita, inclusive em entrevista, é saber o que a pessoa gosta de fazer fora do trabalho. E quando eu pergunto isso, eu quero saber o que você é nerd fora do trabalho. Qual que é a parada que você vai muito a fundo, que você gosta pra caralho, e pode ser qualquer coisa, velho. Pode ser, cara, tocar bandolim, pode ser desmontar fogão,
Pode ser saltar de paraquedas? Pode ser saltar de paraquedas, pode ser, tipo, esporte é uma das paradas que... Duas coisas que sempre aparecem muito em resposta é música e esporte. Ou viagens. Normalmente, quando eu pergunto sobre isso, é viagem. Quem não gosta, pô? Não, mas videogame também, às vezes. A galera acha que tem uma coisa com videogame e tal, mas videogame é uma boa resposta, inclusive, se você for a fundo disso. Lógico, você é nerdola, né? Aí se alguém Cara, fala mas... videogame, você já começa de... Não é nem isso, mas enfim. Mas tipo, qual que é a parada que você é curioso e que você vai atrás? E eu acho que isso é uma característica fundamental para pessoas de produto e tá nesse generalismo. É uma causalidade. Se você é curioso para alguma outra coisa, está na sua essência. Naturalmente você é curioso para qualquer coisa, sabe? Sim. Pra mim, o que eu quero saber é se a pessoa é por alguma coisa. Porque se ela não for Exato. nada, se ela for rasa em tudo, tipo, pra mim, não vai ser uma boa pessoa Já de me chama produto, atenção. tá ligado? Total, não. Concordo gênero no meu grau. Essa também é uma das perguntas que eu faço e que normalmente eu dou uma ajustada nela, além de saber dos hobbies, que é como que você se atualiza. Aí já pensando um pouco mais em produto mesmo, assim. Que é para saber quais que é as referências da pessoa. E não necessariamente porque quero que ela, se ela falar que ela escuta o Papo na Arena e assina a Brilliant Basics, aí, porra, aí já tá avançando Olha o processo. só, o hack. Brincadeira. Mas, no final das contas, eu não tô querendo que ela me fala do tipo, a lista dos todos os livros padrões e etc. Pelo contrário, eu tô buscando como que ela do tipo é curiosa, buscando fontes Qual não é o Written padrões, tá Gen que ligado? aquela pessoa Que tem, não né? são os padrões. Se ela falar, escuta o Lenny, se escuta, assista não sei o que, eu vou falar, ok, É table é o stakes, básico. né? É o básico, É o básico, mas e de diferente? O que que você faz? Que é um pouco do que eu normalmente comento que é. Pô, eu gosto muito, né, tem vários aqui, inclusive, livros sobre história das empresas, e não necessariamente do tipo, do tipo, o método específico e tal. Mas eu acho que é isso. E a gente já falou isso infinitas vezes nos episódios aqui, da importância da curiosidade, né? E normalmente cara, as pessoas pequenas precisam ser curiosas. Precisam. Do tipo, isso é skill básico. Pra mim também é necessário. E também, da outra parada que ele fala da criatividade, né? Que eu acho que é super importante porque eu vejo sobre o ponto de vista de quando a gente pensa às vezes criatividade, você pensa no publicitário criando peças e coisa do tipo, mas para mim criatividade, e ele falando isso no texto, é sobre você ter repertório e aplicar quando necessário, que é o que a gente estava falando de olhar para o lado, né? Por mais que você seja especialista em growth, especialista em produtos financeiros, você olhar para outros lugares diferentes, porque é dali que vão vir ideias que normalmente você não pensaria, porque quando você está muito mergulhado numa coisa, normalmente você vai pensar muito parecido com o que as outras pessoas pensam É, naquele caldo ali, né? Você olha para o lado e consegue trazer coisas de lá e aplicar aqui, é dali que vem as ideias inovadoras, criativas, muitas das vezes, né? Então, criatividade é menos sobre você nascer com ela e você ser um gênio, e para mim é muito mais sobre você se expor aos lugares que vão te dar as referências que vão te permitir ser criativos em situações específicas. inclusive, vou até fazer um gancho aqui do curso que rolou no sábado. Se você é assinante ou se você assinar, você pode assistir ele também. Sobre gambiarras, né? Pô, gambiarras é o suprassumo da criatividade, né? Então, a gente falou sobre várias ferramentas, a gente falou do Zapier, mas assim, muitas coisas é possível fazer, tipo, direto no Google Script lá mesmo, sabe? Você vai usar o stack do Google mesmo sem precisar usar nenhuma outra ferramenta. E é isso, né? O lance de curiosidade com a criatividade. Como você vai fazer a gambeta, as ferramentas depois, pô, você vai testando e vai vendo qual que você se adapta mais, qual que você curte mais. Mas o ponto é, tá bom, entendi como funciona o fluxo aqui, entendi quais são as etapas e como que eu, cara, faço a gambeta aqui, né, para isso aqui funcionar. E acho que vai muito nisso, né? Como que eu é, tiro da cachola aqui minha criatividade para fazer um negócio que pode ser complexo e deixar simples, né? Um exemplo até que eu sempre falo que uma vez a gente patrocinou um evento, se não me engano, era o Product Starter que agora, né, faz parte da PM3 também, mas
Lá atrás era o Farinazzo que tocava, e agora ele com o Marcel e etc. E a gente patrocinou o evento e a gente levou um monte de camisa da Product Arena para quem comprasse o curso lá na hora, ganhava uma camisa, ele podia escolher a camisa na hora. E aí, como a gente estava postando nas redes e tal, um monte de gente que estava perguntando, pô, como que eu compro sua camisa? Aí a gente falou, opa, peraí, então tem. Só que na época não tinha nem Pix, cara. As ferramentas não estavam uma coisa. Cara, a gente fez um e-commerce com a criatividade ali, o que dava para fazer na hora. A gente foi lá, tirou foto de todas as estampas que a gente tinha, montou um Google Form, cara. Você escolhe qualquer camisa, coloca seu endereço e no resultado aparecia nossa conta para você depositar, sabe? Então, é muito sobre isso, cara. Foi o que deu pra gente fazer, mas é isso. A gente sabe que eu quero o fluxo e beleza, o que dá pra fazer, qual que é o nosso repertório, com o nosso repertório, o que dá pra tirar da cachola, né? Enfim. Exato, eu super concordo. É daí que vem essas ideias, né? Tipo, você Eu, ter feito coisas diferentes e ter visto pessoas fazendo coisas diferentes, você fala, por que não? Por que não fazer assim também, sabe? essa é uma célebre frase. O Lucas, quando veio no episódio, também ele até comentou sobre isso, que eu sempre provoco as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu lidero, ou mesmo coloca um post-it ou tem algum lugar para você nunca esquecer a pergunta, e se? Nossa, mas o fluxo é assim, tá bom, mas e se eu fizer diferente? E se eu não colocar mais essa pergunta aqui? Se eu tirar essa outra pergunta aqui? Se eu fizer não sei o quê? Cara, é o libertador. Então eu sempre recomendo bastante. E acho que a última habilidade também, sem sombra de dúvidas, é a parte de resiliência, né, cara? PM que não é resiliente, Vai ter ela dificuldade. passa bons perrengues, né? É foda. Cara, a gente tá num ambiente que muda o tempo todo, né? Querendo ou não. Tipo, outra parada, assim, se você é uma pessoa que é avessa a mudanças, muito provavelmente você também não vai ter um bom perfil de pessoa de produto, porque é o tempo todo. E, cara, são desde micro a macro mudanças, sabe? Desde, tipo, desenvolvedor ficou doente, você precisa ver o que você faz com aquela tarefa que tava com ele. Ah, teve uma reestruturação e seu time mudou completamente. Ah, você vai ter que ir para outra área agora. A empresa pivotou e agora a gente faz um negócio diferente do que a gente fazia antes. Então, é uma escala ali de coisas que podem acontecer, né? Sim. A pessoa de produto precisa lidar bem com isso. E aí, um dado que ele trouxe que eu achei meio curioso é que 50% dos generalistas acreditam não ter um plano de carreira e 35% se sentem excluídos de promoções. Cara, na minha experiência, eu acho isso um pouco o oposto, na verdade. Porque as pessoas mais generalistas que eu conheço, e eu faço parte disso, foram, na verdade, as que sempre tiveram mais facilidade em surfar e evoluir na carreira, porque normalmente era isso. Por ser generalista, putz, mais facilidade, tem uma nova unidade de negócio aqui, quem que a gente vai colocar para fazer? Pô, tem um negócio aqui que ninguém sabe fazer. Pô, cara, coloca lá quem é pau pra toda a obra, sabe? Então, mas eu acho que o que o dado fala não é exatamente isso, porque, tipo, ele fala 56% das pessoas generalistas acreditam não ter um plano de carreira. E o que você está falando é, de fato, você é uma pessoa que não tem um plano. Você vai surfando a onda conforme a onda chega para você, tá ligado? E para mim Sim, essa... Eu mas ele fala concordo. que 35 se sentem excluídos de promoções, 35% se sentem excluídos de promoções. Eu não acho, eu acho que ser generalista e surfar te dá mais visibilidade e mais facilidade, provavelmente, de você ter seu trabalho visto e, consequentemente, né, as promoções, etc. Eu concordo com você, mas eu pelo menos acho que é uma dor muito comum que eu ouço de PMs assim, essa dor de não ter um plano de carreira. E aí eu acho que as pessoas associam não tem um plano de carreira, então não tem um caminho claro para um próximo estágio, com estou sendo excluído de promoções, porque eu não sei exatamente quais são os critérios claros para eu ser promovido. E de todos os lugares que eu trabalhei assim, 100% deles, o comum é produto ser uma das últimas áreas onde você tem um plano de carreira, uma estrutura de cargos e Uhum. salários ali mais bem definida, porque é mais difícil mesmo. Tipo, cada empresa É, trata de um jeito, cada empresa um sênior em uma, um pleno em outra, coisa do tipo. Enquanto engenharia é um negócio muito mais bem definido, não só no Brasil, quanto fora do Brasil. Então, eu sinto que tem uma conexão aqui da pessoa. Por eu não ter um plano claro de carreira, eu sinto que eu tenho mais dificuldade de ter promoção,
Mas, dito isso, na minha experiência, ela é muito parecida com a sua. Eu acho que navegar essas ondas e ser adaptável e ir para onde é necessário naquele momento é algo que me ajudou na carreira também. E para a gente finalizar aqui, vou abrir aspas e falar exatamente o trecho que o Rogério falou. Aquelas pessoas que querem fazer um bom produto e conseguem dialogar com atividades pares, naturalmente porque são curiosas, criativas e principalmente resilientes. Então, é isso. Com isso, vamos para o próximo bloco? Bora lá. Nesse segundo bloco, a gente vai falar mais um conteúdo brazuca aqui. Hoje é o episódio full brazuca, né? Depois da semana passada, full N. Mas a gente vai falar de um episódio recente do podcast Product Backstage, do Alexander Spengler, onde ele entrevistou a Bianca Orsini, que é PM no Google e é ex-Nubank, sobre a importância de ter feito um MBA para a carreira dela. Esse assunto, por si só, ele já me interessaria, mas o que eu mais gostei do programa e que eu queria trazer para discussão aqui é a importância dos selos / carimbos na carreira de produto, né? O que são selos e carimbos, né? São aquelas empresas ou instituições de ensino que, quando elas estão no currículo, ela pode te abrir portas e que a falta delas te deixa fechada. E às vezes você nem sabe que você tá com essa porta fechada por causa disso. Eu mesmo comecei a me preocupar com isso no meu próprio currículo mais recentemente, então não é um negócio que eu tive a carreira toda pensando. Mas, pra te botar na conversa e parar com o meu monólogo aqui, meu querido Arthur, eu queria começar te perguntando qual a sua visão sobre a importância de ter esses carimbos no currículo para crescer na carreira de produto. Eu vou falar muito minha experiência pessoal aqui. E aí, isso vai levar a várias outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas eu não tive selo no meu início de carreira. Posso já discordar de você? Pelo contrário, calma. Eu fui ter selo, eu já tinha uma carreira. Tipo, quando eu fui fazer Product School, quando eu fui fazer Stanford, eu já tinha trabalhado na Móvel, já tinha trabalhado na Dafit. Você falou exatamente o que eu ia falar. Tipo, o seu primeiro trampo com produto já é um lugar que, na época, você trabalhou na Móvel em 2012, não foi? 2012? Foi, 2012, 2013, exato. Na época, era um dos poucos lugares do Brasil que era reconhecido como um lugar onde se fazia produto. Assim. Sim, mas o que eu tô dizendo é, eu não entrei lá com selo. Não, entrei lá... não, mas tipo, a primeira experiência, ela pode variar muito. Você pode dar uma puta sorte ou pode ter que cavar muito pra chegar lá, né? Inclusive, mandar um salve aqui pro Joca, pra Samantha e pra Carla e pro Jardel, que foram quem me entrevistaram. Eu mandei tantas vezes meu currículo para... A gente tem que chamar o Joca aqui para ele contar. Ele contando a sua história chegando em São Paulo, é muito boa. Mas assim, eu mandei tantas vezes meu currículo para a Móvel que eles falaram assim, pelo amor de Deus, entrevista esse menino só para nunca mais ele encher o saco, sabe? E entra no lance do resiliência, até que a gente fala no blog, Total. no coisa anterior. Mas é tipo, você cavou o seu primeiro selo na carreira, tá ligado? É que tipo, foi logo a sua primeira experiência com produto, né? Mas o que eu tô dizendo, tipo, no geralzão mesmo, assim, porque eu já vi muita gente com selo de tendo trabalhado em empresas maneiras, de tendo, pô, MBA, etc., em lugar massa, mas no dia a dia, não fazer acontecer. E, sinceramente, isso foi uma parada que eu levei muito pra minha carreira, até quando eu monto meus times, que eu dou muito mais valor para alguém sangue no olho que veio de lugar desconhecido do que necessariamente do tipo as empresas do momento, os lugares do momento, sabe? Então, assim, sinceramente, polêmica, eu tenho sempre um receio quando tem muito selo, tá ligado? Acho que uma parada que a gente estava até conversando antes, debatendo a pauta, né, que o selo, ele te abre a porta, mas ele não é garantia de te manter dentro da casa. Então, e aí, cara, na minha experiência também, a minha experiência, assim, de quando eu participei mais de processo de contratação e tal, é que o selo, ele não é a única coisa,
mas ele é um negócio relevante, assim. Isso depende. Ele é um negócio que, principalmente quando você está contratando alguém que não é uma indicação, que você, tipo, tá num processo mar aberto e tal, tem vários selinhos ali que vão fazer você dar uma primeira filtrada. Eu acho que principalmente na primeira filtrada, essa vai ser um negócio relevante. E eu concordo com você, depois de um certo tempo na carreira, a sua formação passa a ter um peso menor, mas eu não diria que ela deixe de ter peso, em momento algum, sabe? Então, é muito real que, dependendo de onde você estudou, você tem oportunidades maiores ou menores, melhores ou piores, assim. Isso sem nem falar do networking, tipo. E o onde geográfico também, na minha Não. experiência, pelo menos, faz muita diferença. Então, tipo, cara, quando eu trabalhava em empresas de São Paulo, o mercado de empresas de São Paulo olhava muito para as pessoas que se formaram em São Paulo. Então, olhava muito para a USP, para a Unicamp, com peso muito maior nisso do que de pessoas que fizeram boas universidades públicas, por exemplo, ou privadas, mas que não estavam nesse centro, sabe? Por quê também? Porque muitas das pessoas, pô, um monte de founder de startup vem da Unicamp, velho. Não é à toa que tem e eles trazem pessoas que eles conhecem ali, Claro. eles conhecem a formação. Então, eu acho que é um negócio que eu concordo que, de fato, com o tempo passa a ter um peso menor, mas eu acho que sempre tem um peso. E isso só a gente falando de Brasil, sem nem a gente falar de fora e para pessoas que têm planos de ir para fora, né? Não, isso aí foi inclusive das anotações que eu coloquei aqui. E assim, mais uma vez, vou repetir o que eu falei. Eu tô falando de uma experiência compartilhar a minha experiência própria aqui, do que eu vejo no dia a dia. Eu sei que, cara, sim, no geral, tem muita gente que dá muito valor, tem muita empresa que dá mega valor para isso. Isso é critério de tipo, vou ver seu currículo ou não, tá ligado? Exatamente, senão você nem passa na triagem. Sim, sim. Então, assim, mais uma vez, a gente está falando aqui das nossas experiências. Tipo, minha carreira inteira praticamente foi em startup. Quando eu falo que os selos depois, hoje em dia, os selos é assim, caraca, já passou por isso, já passou por aquilo, já passou não sei o que. Beleza, fez Stanford, não sei o que e tal. Pô, é outra coisa, né? E, pô, já tem muitos anos de carreira. Mas Arthur, montando o time, eu confesso que não é uma parada que me brilha o olho, sabe? Me brilha o olho na hora que eu estou contratando. Eu não, eu não quero nem saber. Se a pessoa não é formada, caguei. Pô, se ela já empreendeu, porra, é maneiraço. Aí sim, eu quero trocar ideia com ela. O Se seu ela. RH olha isso também, quando você está trabalhando com o seu business partner ali para montar a vaga. Assim, então, acho que aí a gente pode entrar numa conversa bem interessante aqui, que é as pessoas terceirizam muitas vezes a filtragem pro RH. E eu gosto de fazer o trabalho inverso. Eu faço o primeiro filtro, ou eu te mostro o do tipo perfil das pessoas, do tipo, te dou exemplos, e eu literalmente faço isso. Eu pego o LinkedIn das pessoas que, pô, eu gosto daquela vaga ali, ou que faz sentido, ou que eu já trabalhei, etc. Falo, ó, as pessoas que provavelmente, se eu já trabalhei, provavelmente já falei com ela, mas se ela não estiver aberta, eu falo, ó, as pessoas não estão abertas, mas é esse perfil aqui que você precisa dar uma olhada. Então, pô, procura mais uns, põe no É. lookalike aí do LinkedIn, busca isso aí. Mas normalmente o que eu gosto de fazer é eu faço o primeiro filtro. Então, eu faço a primeira lista de quem são as pessoas do tipo que vão fazer a entrevista comigo e depois eu passo para RH. Exige tempo, tá? Exige tempo, vai te Não, tomar um e tempo é que um você vai ter que. cenário que você vai olhar pessoas do seu ciclo também, né? Não estamos falando de um processo mar aberto. Não, pô, por exemplo, na minha última experiência, eu contratei algumas pessoas que eu não conhecia at all Então na você tá falando que vida. você faz a primeira busca mesmo, não. Do tipo, Ah, eu coloquei lá no LinkedIn, ó, tô abrindo a vaga tal, perfil XYZ, quem achar que tem interesse me manda mensagem. Aí, isso serve para já excluir as pessoas que não sabem ler e interpretar a vaga. teve uma, eu não lembro qual foi que a gente conversou, que tinha alguma coisa na vaga que era assim.
me manda um DM, era alguma coisa que a pessoa tinha que te contactar por um lugar específico, e um monte de gente mandou mensagem para um lugar que não era para mandar. Exato. Então, vai acontecer essas coisas. E aí eu já faço o primeiro, já é o filtro Interpretação de natural, texto, é o filtro de interpretação de interpretação de texto. texto. Eu faço questão de olhar todos. Você sabe como eu sou chato quando eu entro no meu hiperfoco, assim, eu vou. Então, assim, eu vejo todos mesmo, até, lógico, um determinado momento, e show. Então, eu faço o primeiro filtro, agendo o primeiro papo com essas pessoas. Normalmente, eu faço um papo de meia hora, cara, já dá pra. Se for uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo, meia hora é o suficiente pra descobrir ali se quem é de verdade sabe quem é de Num mentira, primeiro né? papo, é mais que. Então, e aí segue o processo. E aí, se pá, aí eu faço mais um papo depois mais profundo, assim. Eu gosto de fazer esses filtros pra olhar, sabe, mesmo, assim. O que não é padrão. Eu sei que não é padrão. E eu não tô julgando aqui que é padrão, nossa, que as pessoas têm que fazer isso, tá? Mas eu tenho como um princípio meu que é eu quero orientar e direcionar o tipo de pessoa que eu quero contratar para fazer parte do meu time, tá ligado? Pra trazer até outro ponto, assim, né? Eu não faço igual o Arthur, mas o que eu faço é definir o perfil da pessoa. Então eu não faço a primeira triagem, mas eu defino, tipo, qual que é a skill importante dessa pessoa ter. Precisa ter alguma experiência, alguma coisa específica. Então, puta, sei lá, a gente tá fazendo um projeto X que precisa de uma skill nessa coisa aqui para andar mais rápido, sabe? Então a gente precisa de alguém que já tenha feito a mesma coisa em outro lugar. Quais são bons lugares para a gente buscar pessoas? Quais empresas ou são boas de produto ou fazem coisas parecidas, esse tipo de coisa. Eu gosto de traçar esse perfilzinho, que para mim é parte do processo de construir o job description também. E aí, com isso, a pessoa de RH fazer a primeira filtragem. Assim. A galera de RH com quem eu estruturei, a galera sempre, num primeiro momento, fica, tipo, bolada comigo. Fala, pô, mas peraí. Mas depois eles falam, nossa, Arthur, obrigado. Economizou, eu pude focar em outras vagas e, pô, eu entrei na parte do processo onde, tipo, é a parte onde que eu teria mais conhecimento mesmo, sabe? Imagina, acho que são jeitos e jeitos, é o que você está disposto. É o que eu sempre falo, quando eu estou no processo de contratação, eu normalmente falo, ó, essa semana eu vou tirar da minha agenda pelo menos uns 2 dias assim, só pro filtro. Esse é o negócio que a Alice, que a gente já entrevistou aqui, me ensinou. O processo ele vai demorar o tanto quanto você quiser dedicar tempo a ele. Então, se você for dedicar Exatamente. 2 horas por semana, vai demorar infinitos tempos. Se você for botar esforço de fato, o negócio vai andar mais rápido. Né? Então depende muito Mas da sua até a hiring gente, manager. a gente mudou o foco aqui Mudou, do. foi total. Eu ia voltar pro negócio. Mas no fim é isso, né? É como isso impacta no seu processo de crescer na carreira, em ser contratado, né? Então, quando você é mais jovem, mais júnior, na verdade, né? Eu, por exemplo, vou olhar muito mais para a sua formação e o que a sua formação diz e o que você fez nas suas primeiras experiências. Ou se você não tem experiência nenhuma, só contratando um estagiário, uma pessoa para uma primeira vaga, olhar essas coisas. Olhar aqui que a pessoa tem interesse fora, que é o que a Né? gente Se estava ela é falando, né? curiosa ou não, tá? Mas eu queria trazer um relato pessoal de como essa questão dos selos aconteceu comigo, assim, pessoalmente, né? Onde eu senti falta de ter um selo, na verdade, né? Que certa feita, um tempo atrás, o Google abriu uma vaga de PM em BH. E, cara, eu ainda morava no Rio, eu já tinha planos de vir morar em BH, né? Por causa da morada. E aí, raramente o Google abria vaga de PM no Brasil. A maior parte do time que tá em BH, que tem um time tech, é tech, né? Não tinha muita vaga de produto e abriu essa. E aí, cara, eu me qualificava perfeitamente pra vaga. Tipo, checava os boxes, o que não é normal. Normalmente a gente nunca checa todos os boxes ali, né? E a dica é sempre não ligue pros boxes e candidate mesmo assim. Mas nessa eu tinha bastante qualificação ali. E eu tinha indicação de uma pessoa que trabalhava dentro do Google e poderia me indicar para vaga. E eu não fui chamado nem para a primeira entrevista. Então, eu nem passei no trial de currículos ali, sabe? Que era o que a gente estava falando. Isso acendeu um alerta para mim, assim, um alerta amarelo, até pensando em carreira, né, em lugares que eu gostaria de trabalhar, que foi uma coisa que eu fiquei pensando, pô, o que que aconteceu aqui para eu não ser chamado nem para o primeiro papo, tá ligado? Você ser negado depois do primeiro papo, beleza. E aí, a minha reflexão na época foi
que era uma questão de selos. Faltavam selos no meu currículo ali, sabe? Apesar, eu me formei numa faculdade legal, eu fiz mestrado, eu tenho uma boa experiência de carreira ali, mas muita dessa experiência que eu fiz foram em empresas startups e empresas de tamanho médio ali. E aí, voltando porque a gente começou lá na frente, que a gente desviou, né? Para empresas de fora, big techs e tal, elas olham para outras coisas. Qual a tua experiência numa empresa grande? Ou qual o MBA que você tem? Coisa desse tipo acaba pesando mais, né? Que aí acabou fazendo eu até considerar esse tipo de coisa e ficar mais atento para esse tipo de coisa em relação a movimentações de carreira, sabe? Bom ponto. E aí, acho que tem uma outra coisa também que eles comentam no episódio sobre o lance da importância do networking, né? Considerações. Acho que o primeiro é, quando a gente fala de networking, é um negócio que não é simples, porque você precisa se fazer presente, não ser chato, acho que é uma coisa, mas também não é aparecer só na hora da merda. E tanto com profissionais em geral e outras pessoas da sua área, quanto com recruiters também e tal. Então acho que esse é um ponto. E a outra, que é só uma observação assim, a Bianca, ela deu um check em todas as coisas de networking possível, né? Os lugares que geram network, consultoria, aí trabalhou tipo no Nubank, aí do tipo iCombinator, aí Inset, do tipo Google agora, check. O currículo dela é todos os selos possíveis ali, né? Exato. Então assim, bingo. Não, total. E, cara, ela mesmo. Essa é uma parte interessante do episódio, assim, dela refletindo da importância do MBA, que é o título do episódio, mas pra mim é a parada mais, menor ali, que ela fala, cara, quando eu fiz o MBA, ela fez INSEAD, né? As pessoas falavam que aquilo poderia ser detrimental pro meu currículo, sabe? Porque eu já tinha passado pelo Y Combinator, que pro americano vale muito mais, é um selo muito mais importante do que MBA na INSEAD, né? Então tem essa coisa também que você sair empilhando selos pode não ser relevante, sabe? Às vezes é só então MBA, é uma puta grana que você vai gastar e que Né? no fim pode não te trazer muito retorno, né? A gente ouve bastante o Lenny, né, e consome conteúdo americano, a gente ouve bastante a galera. Eu fiz a faculdade, aí depois eu fiz o MBA, e aí depois eu fui trabalhar em produto, né? Eu fui para minha primeira vaga em produto. Que é uma coisa completamente diferente do mercado brasileiro, né? Mas Eu até quase lá não agora. veria a gente contratando alguém com esse background, tá ligado? No Brasil. Você pegaria um cara que fez consultoria, aí depois foi fazer um MBA e aí quer entrar em produto. Aí faz super sentido. Mas pegar alguém cru assim, já botar numa posição de produto. Inclusive, esse é até lá fora, os selos de MBA ainda são, ó, principalmente no Vale do Silício e tal, né? Mas até isso saiu uma reportagem essa semana aí, que a galera que se formou das big universidades lá dos Estados Unidos está com dificuldade de arrumar trampo. Então, isso também está começando a chegar lá fora também. Só uma última parada que a nível de tipo, progressão de carreira, dependendo de onde você quer chegar, tem ali um que você não vai chegar se você não tiver. Então eu já vi em startup, para você ser diretor, você tem que ter feito um MBA em Stanford É, ou equivalente, tá ligado? sim. E Não, se você total. é founder e não fez, os seus VCs ficam botando pressão para você fazer, ou eles vão te substituir por alguém que tenha feito, porque isso vai impactar na sua capacidade de levantar um próximo round, porque no primeiro slide lá que eles botam os selos de onde estão as pessoas daquele time, o seu selo é fraco. Então é um negócio que A não ser startup que você já parece que for do não, mas em algum tipo momento pesa. serial, né? Você já fez um montão de coisa, Você tem etc. vários exits, Aí ou você trabalhou numa compensa. startup relevante e tal. Exato. Mas é isso. Muito bom. Bora pro produto da semana? Ou Acho que não? antes de Ainda terminar não. aqui com o produto da semana, só para completar esse lance do networking e da importância, eu comentei que na minha última experiência eu contratei algumas pessoas que eu não conhecia at all. Mas depois que eu fiz o processo das pessoas e eu estava para contratar, eu conheci pessoas que conheciam elas. E aí eu fui buscar referências. Lógico, né? Sempre.
E, pô, as referências foram muito boas, sabe? Então, assim, comprovou, assim, que o filtro foi bom, pelo menos porque eu precisava. Mas, assim, de novo, a importância do networking, né? É isso, você ter o networking, ter quem te conecta com as coisas, te dá a sinceridade ali das posições também, é mega relevante. É isso. Bora pro produto da semana? Bora lá. Bom, o meu produto dessa semana é um produto da semana reciclado do ano passado, que eu dei mais ou menos nessa mesma época do ano, que é o Disney Plus. Não lembro se ano passado ainda era Star Plus, mas eu voltei a ser assinante aqui pelo mesmo motivo do ano passado, que estamos em época de Australian Open, primeiro Grand Slam do ano do tênis, e playoffs da NFL. Então, para assistir ali todas as quadras do Australian Open, ou para assistir os playoffs aqui em qualquer TV da casa, qualquer lugar, o Disney Plus, ó, já ia chamar de Star Plus, é o meu produto da semana, é o que eu tô mais consumindo aí nos meus smart devices. E o seu? Você falou de smart devices, o meu é um smart device também físico. Nesse não passa Star Plus. Nesse não passa, mas ele fala. É um robozinho de limpeza da Kabum. É o Smart 900. Oh, sabe você falou que ele fala? Eu já dei uns sustos na Lana com eu ativando ele remotamente, ela em casa não lembrando que eu ia ativar, e ele começa falando, iniciando limpeza. Você também tem ele? Eu tenho 700. A gente se assustou também na primeira vez que a gente ligou, que é mó alto, né? Depois tem que configurar o volume, ainda bem assim. Mas ele aspira pó, passa pano, é aqueles que se auto-limpa, então você só precisa limpar a caixa de tempos em tempos. Ele não é o tipo da Xiaomi, tem uns lá que custa um rim, mas ele, pô, achei um preço super justo. O app é super fácil, só a tradução dele, eles colocaram um translate safado É, lá. um app white label lá. O robô é um robô white label, o app é um app white label. Mas enfim, tem vários modos de limpeza, da leve à pesadona, dá para você programar, dá para você falar por onde você quer que começa. A gente programou para começar amanhã limpando a cozinha, porque quando a gente acorda, né, a gente vai lá fazer nosso café da manhã e tal, para o chãozinho estar limpo ali, não ter pelo da Cleo e tal. Então, recomendadíssimo, vamos deixar o link aí. Kabum tá com promoção, não tá nem patrocinando a gente, podia, né? Mas, enfim, fica aí. E eu, aproveitando, eu tenho o Smart 700, que é uma versão anterior, que a diferença é que ele não tem o autolimpante ali, e eu reitero a indicação, ele é realmente muito... E aí, o que a galera mandou pra gente essa semana? Lucão mandou o aplicativo da DASA, que ele falou que agendou mais de 30 exames em menos de 3 minutos. Sensacional. Quadro que ele teve precisando de fazer 30 Não, exames. check-up, pô, check-up anual, tá na época Acredita que eu nunca fiz um check-up, velho? Nossa senhora, ó, pode, já passou dos 30, amigão, tem que ir todo ano, Tá na rapaz. hora. Já pode ativar esse plano de saúde aí. O Eduardo Odon mandou o Obsidian, que ele falou que é uma pessoa cheia de ideias e que tem fácil dispersão, mas poder linkar as coisas, mapa mental é muito bom. Então fica aí. O Peixoto, que inclusive fez o curso de gambiarra, mandou, lógico, o Zapier. O Cauê mandou o Khan Studio, que ele usou tablet lá com a câmera. O Andrezão mandou o CapCut. O Nery mandou o Captions. Inclusive, o Captions, a gente que tem as AI personas lá e tal, que inclusive eu já coloquei lá no Instagram da Arena meus clones falando. O Matheus mandou o Duolingo e foi isso. Muito bom! Continue enviando pra gente os seus produtos da semana, que a gente adora. E com isso, a gente caminha para encerrar o programa de hoje. Então fica aqui mais uma vez os recadinhos. Não se esquece lá de deixar seu like, dar 5 estrelas, adicionar o podcast nas suas playlists, seguir ele lá no seu agregador de podcast e compartilhar com a galera, como o Arthur falou lá no início, né? Manda para alguém que você acha que vai curtir esse papo. Segue a gente lá nas redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, @ProductArena, @X, @ArthurClose com K. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem episódio especial, tá?
Você gosta de prometer, né? Você não gosta de contar com o acaso das coisas que dão errado. É que é resiliência. Justo, justo. Mas semana que vem tem uma convidada super especial de um produto. Não vou dar tanto spoiler assim ou vou dar spoiler? Não. Não? Deixa a galera Então tá. pensar. Fica aí, ó. Siga-nos. A gente se vê na arena. É isso aí. Valeu! Valeu!